Coloquemo-nos de pé e que abramos a palavra de Deus no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 4. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 4. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Aqueles que estão desprovidos do exemplar da Bíblia, você que tem Bíblia, seja solidário ao seu irmão, para que juntos possamos lermos o que o Senhor tem para nos relatar à noite desse dia. Aleluia. Obrigado. Glorificado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Os quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Primeiro livro dos reis de Israel. Vou dar uma referência para você. Fica entre os livros de Gênesis e Apocalipse. Aí você pode procurar que acha. Palavra esta que nos relata a Trindade divina, Deus trino, pela sua palavra. Capítulo 19, versículo 4 nos diz a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. E ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor o tornou pela segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Levanta-te, pois, e come, e bebeu, e comeu com a força daquela comida, e continuou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Ainda de pé, olhe para o irmão do seu lado, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho. Vire para ele, frente a frente, e diga assim para ele, porque essas palavras têm poder. A palavra de um crente, ele tem poder. Olha dentro daquela bolinha preta dos olhos dele, dê um sorriso para ele e diga: você está muito bonito hoje. Isso. Agora, olhe mais uma vez para dentro da bolinha preta. Por que bolinha preta? Porque a bolinha preta é a menina dos olhos, e você é a menina dos olhos de Deus nessa noite. Olhe para ele, olha assim, diga assim para ele: ainda será muito grande. Não, só quem almoçou, tomou o lanche da tarde, só quem respira, só quem está vivo. Repita para ele mais uma vez: ainda não é hora de parar. Porque muitas coisas e muito longo ainda será o seu caminho. Quem crê, levante a mão e glorifique a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Há 683 anos antes de Cristo, Deus sempre levantou profetas, homens que pudessem ser os seus representantes. Homens esses que não tinham uma vida comum, mas sim homens lavados, separados, remidos, resgatados por Deus. Deus sempre contou com homens que pudessem ser os seus representantes, os seus porta-vozes, aqueles que pudessem carregar no peito a sã doutrina de Deus, aqueles que pudessem compadecer pelo amor do Evangelho.
Homens esses que não tiveram oportunidade de ter famílias, de ter alguns amigos. Homens esses que não tiveram a oportunidade de ter a alegria de um mundo, uma vida comum como qualquer outra pessoa. Alguns deles não tiveram oportunidade de chorar pela esposa que morreram. Alguns deles não tiveram oportunidade de chorar pelos pais que tiveram, porque foram homens detalhados e separados por Deus, para serem os porta-vozes de Deus, para serem homens que pudessem alguém olhar para eles e dizer: ali vai, não uma pessoa comum, mas sim um homem que verdadeiramente é usado, verdadeiramente é um homem que, qual o quanto ele fala, Deus está em suas palavras. Deus sempre contou com homens, e Deus sempre foi carente de amizades sinceras, amizades, aleluia, que Deus pudesse conversar, amizades que Deus sempre pudesse agora relatar a essas amizades. E a Bíblia nos diz, então, o nome dessas pessoas eram sacerdotes, profetas. E a Bíblia nos diz que a classe de profetas, uns foram muitos usados, outros foram poucos usados. E a classe dos profetas ficou agora conhecida e dividida na classe dos profetas maiores e na classe dos profetas menores. Profetas menores esses que têm-se por nome de Naum, Obadias, Amós, Sanfonias e outros profetas. Profetas maiores esses conhecidos como Isaías, Ezequiel, Jeremias. A Bíblia nos diz também sobre um homem que teve 3 cargos eclesiásticos, e somente esse homem teve esses cargos, e era o profeta Samuel. O menino Samuel, que era filho de uma mulher por nome de Ana, e ele foi relatado na história como juiz, profeta e sacerdote da casa do Senhor. Mas a Bíblia, Deus sempre relatou e contou com homens e mulheres, não somente com homens, mas sim com mulheres. Mulheres por nome de Ana, Ruth, Esther, que eram mulheres que tinham vida com Deus. Maria, mãe do menino Jesus, que foi uma mulher usada por Deus para que pudesse, através do seu útero, ser gerado o menino Jesus. Mas agora Israel estava enfrentando agora uma das piores calamidades. Israel agora, neste período, está enfrentando o pior castigo de Deus. A nação eleita, o povo escolhido, agora está sendo amaldiçoado pelo seu próprio Deus. Por quê? Porque a nação de Deus, a nação de Israel, era uma nação que era amada por Deus, mas não seguia as doutrinas de Deus, não seguia aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Deus amava o seu povo, sim, mas Deus começa a castigar o seu povo, porque Israel agora está virado as suas costas para Deus. Israel agora não quer saber da vontade mais de Deus. Israel perdeu os seus costumes, Israel perdeu as suas doutrinas. Israel agora não ama mais a Deus como amava desde o tempo do pai Abraão, que era o patriarca, o nosso pai na fé. Israel tinha virado as costas para Deus e não amava mais a Deus, desde quando saíram dos pés enxutos e passaram agora cantando o mar vermelho. Mas a Bíblia nos diz que agora Israel está sendo escravizado. Mesmo assim, nesse período de castigo, nesse período de amaldiçoado, Deus sempre levantou profetas para que pudessem dizer: se verdadeiramente vós se arrependeres e se escutares a voz do Senhor teu Deus, Deus está apto para perdoar, Deus está apto para amar, Deus está apto para tirar a voz desse jugo pesado. E nesse período tão caótico, nesse período tão dificultoso, havia ali um profeta. Profeta esse que ninguém conhece quem era o seu pai, ninguém conhece nem sabe quem era a sua mãe. Só sabemos que ele é de Samaria, só sabemos que ele é da cidade de Tisbe. Ele era um homem tisbita. O seu nome era Elias, o profeta dos leões, o profeta conhecido de Gênesis, Apocalipse, o único profeta que profetizou segundo a palavra e a sua própria palavra. A eu estudar a vida de Elias, eu vejo que Elias não é qualquer pessoa. A eu estudar a vida de Elias, eu vejo que Elias não é qualquer profeta, não é como os outros profetas que anteciparam ele. Elias não era somente profeta, Elias não somente profetizava, Elias não somente pregava, Elias não somente, aleluia, glorificava, mas Elias também tinha uma coisa que outros profetas
profetas não tinham. Elias tinha uma intimidade com Deus, e uma intimidade fora do normal. Elias era um homem que aonde ele passava, alguém apontava dizendo: não mexa com ele, porque ele tem contato com Deus. Elias era um homem conhecido no inferno, tanto na terra quanto no céu. Elias era o único homem que quando falava, Deus assinava embaixo por ele. Ao tempo determinado que ele chega a Acabe dizendo: por um tempo determinado de 3 anos, não descerá chuva do céu e nem orvalho sobre a terra. Quem mandou dizer isso? Deus? Não. Elias disse, e Elias tinha vida tão particularidade com Deus, que Deus assinava embaixo dizendo: quem falou tem quem falou tem intimidade comigo, quem falou tem contato comigo. Vamos assinar, porque lá embaixo existe um profeta. Profeta esses, aleluia, que não tiveram uma vida comum. Profeta esses que não tinham uma vida qualquer como a minha e como a sua, mas eles tinham uma coisa: eles tinham contato com Deus, eles tinham intimidade com Deus. Quem era Elias? Elias não era ninguém até começar o seu ministério no Monte Carmelo. Eu quero dizer uma coisa para você, aleluia, se você escolheu a vida de ser profeta de Deus, se você escolheu a vida, aleluia, de ser o porta-voz de Deus, você pode sofrer, aleluia, os maiores sofrimentos da vida. Porque ser profeta de Deus não é para qualquer pessoa. Ser profeta de Deus não é para aquele que bate no peito e diz: eu nasci para ser profeta e eu quero ser profeta. Não é assim. Aqueles que são profetas de Deus, eles têm que estar preparados para passar qualquer coisa na sua vida. Aqueles que são profetas de Deus, eles têm que estar preparados para, aleluia, apanhar e às vezes ficar quieto. Aqueles que são profetas de Deus, eles têm que estar preparados para eles estarem certos e não poderem se justificar. Porque quem é profeta de Deus, ele passa por os piores lugares, mas Deus está com as suas mãos estendidas. Profetas de Deus, ele não tem uma vida comum. Profeta não tem amigo, profeta não tem colega, profeta não tem amigo do peito, profeta não tem amigo camarada. Se você é profeta e tem muito amigo, você não pode ser profeta, porque quem tem muito amigo, ele não agrada a Deus, e quem agrada a Deus não pode agradar os seus amigos. Profeta ele anda, profeta ele come, profeta ele veste, mas ninguém pode tocar na vida de um profeta. Você pode tocar na vida de qualquer um, você pode falar da vida de qualquer um, só não pode falar da vida de um profeta, porque quando tu está falando de um profeta, tu está falando de um Deus vivo. É por isso que eu digo que a nossa vida é direcionada por Deus. Eles não podem gostar de você, mas eles têm que te respeitar. Eles não podem amar você, eles não podem aceitar você, eles não podem querer você por perto, eles não podem morrer de amores por você. Mas uma coisa eles têm que ter dentro do peito: eu respeito que tu não é qualquer pessoa, mas sim o profeta de Deus. E quando somos profetas de Deus, nós temos autoridade no inferno, na terra e no céu. O profeta Elias, o seu ministério começa quando ele está no Monte Carmelo, e ele toca o desafio aos profetas de Baal, de Azera, dizendo: o Deus o qual responder com fogo, esse será o Deus de Israel. A Bíblia nos diz que os seguidores de Baal agora começam a oferecer agora oferendas a Baal. De Baal, como era conhecido. E a Bíblia nos diz que agora eles começam a retalhar os seus corpos, dizendo: Baal, Baal, quem sabe vos possa vos responder. E Baal não podia responder. Elias, sabendo de todas as coisas, e sabendo que o único Deus fiel, o único Deus que respondia com fogo, o único Deus que tinha mão e podia tocar, o único Deus que tinha olhos e podia observar, que tinha pés e podia andar, não era, aleluia, o Deus Baal, mas sim o Senhor vivo, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. E a Bíblia nos diz que Elias agora começa a zombar deles, dizendo: clame em alta voz, quem sabe vós eles tenha saído, ou quem sabe ele está dormindo e não pode atender, ou quem sabe ele viajou. E aqueles começam agora a retalhar os seus corpos. Elias agora, sabendo e tendo ciência do qual Deus ele servia, ele agora prepara o altar do Senhor. Sabemos que o altar do Senhor estava rachado, estava quebrado. Elias agora edifica o altar. Depois
depois de edificar o altar, Elias agora pega as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel e coloca água em cima do altar. Água, e quanto mais água ele botava, algumas pessoas não entendiam porque Elias estava colocando água em cima do altar. Creio que alguém chega para Elias e diz assim: Elias, por que tu está colocando água em cima do altar? Tu sabe, Elias, que a água não